Glória a Deus. Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Será que nós podemos acender as demais luzes aqui? Glória a Deus, eu agradeço. Só apertar todos os verdinhos aí. Melhorou. Quem tem sido edificado aqui nesses dias, diga amém, queridos. Amém. Aleluia. Nós estamos crescendo cada vez mais. Eu creio que nós, como líderes, quanto mais ajustado estivermos, mais preparado tivermos, consequentemente, a obra de Deus nas nossas mãos também vai se multiplicar de forma extraordinária. Nós temos aprendido, queridos, que a mordomia é um valor inestimável, mas que fidelidade é muito mais do que apenas mordomia, muito mais do que apenas zelar, muito mais do que apenas preservar, muito mais do que apenas guardar. Um líder fiel é um líder multiplicador. É aquele que pega 10 e transforma em 20. É aquele que pega 5 e transforma em 10. É aquele que pega 1 e transforma em 2. Independente do que ele tem recebido, ele multiplica a partir daquilo. Ele não fica comparando daquele que recebeu 10, nem o que recebeu 5, ou lamentando o que recebeu 1. Ele simplesmente valoriza o que recebeu nas mãos e a partir dali, ele então multiplica os caminhos de Deus na sua vida. Um determinado momento nós vamos trabalhar esse texto de uma forma mais específica. E nós aqui, queridos, pegamos um texto para estudar sobre alguns valores, sobre alguns princípios espirituais, lá no livro de Reis, mais propriamente dito, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E eu quero ler novamente, para que a gente possa fazer uma breve recapitulação aqui. Diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir ter conosco, com os teus servos? E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: tira-o. E ele estendeu as mãos e o tomou. Queridos, nós vimos no primeiro dia, baseado nesse texto, alguns princípios espirituais que envolvem toda a liderança de uma forma geral. Não apenas o líder que encabeça, mas os seus liderados e vice-versa. Estes princípios, quando aplicados, o time composto por líderes e liderados vai ser bem sucedido, vai cumprir o objetivo de Deus. Então nós vimos aqui no primeiro dia, de que todo time bem estruturado, precisa ter uma visão, uma imagem clara de um futuro. Não dá para você ir onde você não sabe para onde está indo. Não dá para você conquistar aquilo que você não sabe o que está querendo conquistar. Não dá para você fazer aquilo que você não sabe o que vai fazer. Visão é uma imagem clara do futuro. Visão sempre te põe para frente. Visão sempre põe o foco no amanhã. Isso é determinante para que possamos ser bem-sucedidos. Todo time que não tem uma visão de futuro, dificilmente fará alguma coisa. E quando o faz, geralmente é acidental. Então nós precisamos prestar bastante atenção sobre isso. É só uma breve recapitulação, eu já falei bastante sobre essas questões. O segundo é que, na execução, que é a missão, a missão é o nosso dia a dia, são os nossos passos que damos para chegar no nosso amanhã. São os passos que damos hoje para conquistarmos o nosso amanhã. Não adianta nós sairmos para fazer estrambelhadamente. Um dos requisitos que nós precisamos é estar submisso, à própria visão e aos líderes que governam essa visão. A palavra submissão é estar debaixo de uma missão, é estar debaixo de um propósito. Então nós precisamos viver por algo que é maior do que nós, viver por algo que está muito acima até mesmo da nossa própria vida
e saber se colocar também debaixo daqueles que coordenam a visão. Porque no reino de Deus nós temos que aprender, queridos, nem todos, no sentido da palavra, né, cotidiana, comum, são caciques. Né? Se todo mundo for cacique, o negócio vai complicar. Né? Deus estabelece líderes e liderados, mas no reino de Deus não existe maior, não existe menor. O que existe são homens chamados para cumprir um propósito, para que cheguemos lá em nome de Jesus. Amém? Outra verdade que nós vimos, que no exercício na execução, no querer alcançar esta visão, nós precisamos também do quê? Companheirismo. Sem amizade, né, verdadeira, nós não vamos chegar lá, queridos. Porque se ficar apenas nessa questão hierárquica, né, eu sou o chefe, você é o meu empregado, eu sou o líder e você é meu liderado, e não houver amizade, relacionamento, a coisa em algum momento vai azedar, porque as pessoas estão cansadas desse estilo de liderança. As pessoas querem relacionamentos extraordinários, elas querem amizades, não tem nenhum problema em se submeter, não tem nenhum problema em reconhecer quem é que manda, mas nós precisamos que o time seja amigo um do outro, seja parceiro um do outro. E por fim nós vimos de que a visão que nós queremos alcançar, ou seja, aquela imagem clara de um futuro desejável, ela só vai ser possível quando nós mobilizarmos pessoas, mobilizarmos gente para poder executar. E vimos então, né, que esta visão, como que eu diria assim, de que a obra de Deus é feita de forma isolada, unitária, está totalmente equivocada ao próprio plano de Deus. O próprio Deus disse, né, na sua conferência na Trindade, façamos. Sempre Deus esteve fazendo em conjunto com a própria Trindade. Ele sempre concordou, o Pai com o Espírito com o Pai e assim vice-versa, dando o exemplo de que a obra de Deus sempre é feita de forma plural, nunca singular. E nisso daí, queridos, o que nós precisamos entender? É que quem está envolvido nesta missão de fazer, quem está mobilizado nesta visão de fazer, precisa estar comprometido. Não dá para estar apenas envolvido. É um problema sério, pessoas apenas envolvidas, porque no primeiro desastre, no primeiro momento não tão bom, ela pula fora e vai deixar você na mão. Nós precisamos de pessoas comprometidas, que a vida dela esteja lá, tão comprometida com o projeto, que ela pensar em abandonar o projeto, é a mesma coisa, ela está abandonando a própria vida. Comprometimento é uma palavra-chave para isso, amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, semana passada também, é que nós precisamos estar cada dia mais aperfeiçoados naquilo que estamos fazendo. Tanto aqueles que estão sendo comandados, como aqueles que estão comandando. Queridos, é muito difícil você liderar uma equipe, né, sem saber a causa, sem saber o propósito, sem saber os valores, sem saber a missão, sem saber a visão, sem ter conhecimento, no mínimo básico, do que está sendo feito, né, tanto do líder, como também dos liderados. Nós não podemos viver de forma nenhuma acreditando que vamos agir estrambelhadamente e as coisas vão acontecer. Não, queridos, as coisas precisam ter ordem, decência, para que as coisas de fato avancem nas nossas vidas. Amém? Então esses são alguns valores que nós já aprendemos, e se você quer ouvir um pouco mais sobre eles, é só você acessar lá ICA Butantan ou icabutantan.com.br ou comunhãoagape.org.br e você vai ter acesso direto a essas mensagens. E hoje, dando sequência, eu gostaria de falar um pouquinho, ainda baseado nesse texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, sobre o ambiente, né, confortável, propício para que o líder possa liderar. Pastor, como é que você conseguiu enxergar isso nesse texto? Muito simples. É só nós olharmos um pouquinho a história de Eliseu. Você não precisa abrir a Bíblia, talvez a gente vá colocar para você aqui no Easy Worship. No livro de 1 Reis, você vai ver no capítulo 19, a partir do versículo 15 até o versículo 19, a respeito de quem era Eliseu. Eliseu era um boiadeiro, um lavrador da terra. Um homem que até então ninguém sabia da sua história,
ou ele mesmo não tinha escrito nenhuma história no âmbito profético, né? Vai passando o texto até lá, que os irmãos vão perceber, vocês vão lendo o texto e vão prestando atenção em mim. Mas Deus, né, ali no versículo 15 propriamente dito, ele diz para Elias: separai para mim Eliseu, e você vai ungir o profeta no teu lugar. Tente imaginar então, este homem que deixou o pai, que deixou mãe, que queimou as carroças e os seus bois, e agora está seguindo Eliseu. Versículo 21, né, o texto fala claramente que ele deixando pai e mãe, queimando todos os seus carros e os seus bois, ele então servia Eliseu. Aí você vai deparar com Eliseu, lá no capítulo 2, né, também no versículo 2, você vai perceber que ele vai se encontrar com os filhos dos profetas, que já estavam na escola profética antes do que ele. Você está começando a entender sobre o que significa este ambiente de aceitação, porque Eliseu, ele estava chegando ali, entre aspas, como um intruso. Ele não fazia parte da escola, ele não fazia parte da turma, e de repente ele chega a tira-color de Elias, e as pessoas começam a perguntar para ele: quem é você? Ele ia ter que dizer: eu sou chamado para substituir Elias. Uau! Imagina se aquele ambiente não fosse um ambiente de fato profético, um ambiente que gerasse, né, um sentimento confortável para que Eliseu pudesse liderar. Querido, eu tenho certeza no que estou dizendo, as coisas não iriam ser fáceis para Eliseu. E isto é uma verdade, né, muito absoluta. Você vai perceber que todos os filhos dos profetas ali, os discípulos dos profetas, receberam bem Eliseu. Ali no versículo 15, no versículo 16, você já percebe que eles já estão se submetendo à autoridade de Eliseu. E eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta tanto a você que é líder, como a você que é liderado. Primeiro a você que é liderado. Você já perguntou para si mesmo se a pessoa que te lidera, ela está te liderando confortavelmente? Você já parou para pensar sobre isso? Ou ela tem que exercer força, ela tem sempre que gemer para poder liderar você? Olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Eu gostaria que você lesse comigo. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Vamos lá, todos juntos. Me ajudem a ler aqui. 1, 2, 3. Vamos lá. O que o texto está querendo dizer aqui? Que quando um líder lidera gemendo, a sua liderança, a sua cobertura espiritual oferecida é inútil. Ou seja, não serve para nada. Tente imaginar ali Elias agora subindo aos céus e Eliseu ficando num ambiente hostil, onde as pessoas começassem a dizer assim: quem é você, cara? Você era um boiadeiro. Até ontem você estava lavrando com a 12ª junta de bois, e agora você vem mandar na gente? Afinal de contas, nós estamos aqui há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos na escola de profetas, e vem você do nada, de trás de uma carroça de bois, e vem governar sobre nós? O texto está querendo dizer que naquele exato momento, todos os filhos dos profetas, se tivessem esse sentimento, ficariam sem cobertura espiritual. Queridos, nós precisamos parar para pensar sobre isso. Tem muita gente que se põe debaixo de uma cobertura espiritual, mas ele está só debaixo do arame, né, exemplificado no guarda-chuva. Ele não está sem a proteção, porque a liderança, ela tem que gemer para poder liderar. Isso pode ser aplicado não apenas no que diz respeito aqui à nossa convivência na igreja, nos departamentos, nas casas-luz, nos ramos ou etc. Por exemplo, um marido que tem que gemer para que a sua esposa seja submissa. Um pastor que tem que gemer para que as suas ovelhas sejam submissas. Um pai que tem que gemer para que os seus filhos sejam submissos.
A Bíblia está querendo dizer que isso é inútil, não tem valor, não agrega nada. Então, primeiramente, falando de você, que é um liderado, hoje Deus te colocou aí. Você já parou quantas vezes para pensar sobre isso? Qual é o sentimento que eu tenho produzido nos meus líderes? É um sentimento de alegria ou um sentimento de gemidos, de tristeza? Se eu fosse você, constantemente, eu estaria indagando, interpelando o meu líder e fazendo essa pergunta para ele. Cara, eu te produzo alegria ou eu te produzo tristeza? Você me pastoreia gemendo ou você me pastoreia sorrindo? Nós temos que parar para pensar sobre isso. Queridos, eu tenho visto hoje em dia que, devido à geração que vivemos, a Bíblia fala em Timóteo, que a geração que vivemos é uma geração amante de si mesmo. Pessoas que dão créditos àquilo que lhe interessa. E nunca foi tão difícil liderar do que nessa geração. Mas nós que queremos ser espirituais, nós precisamos aprender a semear boas sementes na equipe, no time que nós formamos. E uma delas é essa: que ambiente que eu estou gerando na equipe, no time que eu faço parte. Bem, vamos analisar aqui o Salmo 23 para entender melhor isso daqui. Põe lá o Salmo 23 para mim. Salmo 23 a partir do versículo 1. Existem ali, que eu quero falar apenas 4 verdades que vão te ajudar muito agora a você que é líder e que vai liderar pessoas. Presta atenção, olha só: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu santo nome. Vamos parar por aí. A primeira coisa, quem aqui é um líder? Diga amém. Você quer liderar bem as pessoas que estão debaixo de você? A primeira coisa que você tem que entender para que você possa liderar confortavelmente é olhar bem dentro dos olhos dessa pessoa e deixar que ela diga com a sua própria boca: você é o meu líder. O texto está dizendo ali assim: o Senhor é o meu pastor. O salmista Davi que escreveu isso. Deus não estava fazendo com que Davi engolisse a liderança dele goela abaixo. Davi simplesmente estava dizendo assim: eu te reconheço como meu líder. Eu te reconheço como meu pastor. Eu te reconheço como alguém que Deus colocou você sobre a minha vida. Porque na realidade, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A maioria das pessoas que querem andar debaixo do nosso comando, antes mesmo de assentarem no seu coração o respeito e nos receber como líderes, eles estão atrás dos benefícios que é pastos verdejantes, vida tranquila, refrigério da alma. Mas para que você possa levar as pessoas a pastos verdejantes, para que você possa refrigerar a alma das pessoas em Cristo Jesus, para que você possa exercer uma boa liderança sobre as pessoas, você tem que ter certeza de que ela te recebeu como líder sobre a sua vida. Na época da comunicação, nós temos um sério problema, porque hoje você tem um pastor, né, e mais 5.000 copastores na internet, na televisão, no rádio. Então, tudo que o teu líder fala é questionado pelos outros 50. Aí o camarada vira uma besta, apocalipticamente falando, né? A besta é o único animal na Bíblia que tem mais do que uma cabeça. É importante você como líder. Eu sempre deixei as pessoas muito confortáveis comigo. Se de repente ela chega para mim e fala assim: eu não te reconheço como líder, eu não vou ser líder dela, eu vou ser amigo. Eu não vou ser líder dela, eu vou ser um intercessor. Eu não vou ser líder dela, eu vou ser qualquer outra coisa. Porque eu não posso forçar que ela se ponha debaixo da minha liderança. Isso tem que ser uma proposta do coração. E ao longo da minha vida, né, pela minha idade, que é bastante, eu tenho 44 anos, dentre deles 25 anos lidando com gente,
O que eu tenho percebido? Todas as vezes que eu tentei liderar gente que não havia me recebido como líder em seu coração, a médio prazo nós tivemos sérios problemas. Então, em algum momento da vida, você vai ter que chegar para as pessoas que estão debaixo do teu comando e ter certeza disso. E ter absoluta certeza disso. Ouvir dela que, de fato, ela está debaixo de você. Isso, queridos, é muito importante. Segunda coisa que é importante. Nós precisamos liderar pessoas que se acalmem. Deitar me fazem verdes pastos. Uma das coisas mais difíceis que tem para nós liderarmos pessoas, que foi um dos pequenos problemas que Eliseu estava enfrentando lá, é fazer as pessoas se sossegarem debaixo da sua liderança, deitar nos pastos. Às vezes as pessoas até te recebem como pastor, mas são ovelhas em pé, nunca deitam, nunca descansam, estão sempre de alguma forma ou de outra duvidando, sempre de uma forma ou outra questionando. Por exemplo, Eliseu, eles foram indagar, será que não era o caso de nós sairmos e procurar Elias? Talvez o Espírito do Senhor o arrebatou e o colocou em um monte. Ele disse, não precisa ir, porque Deus falou comigo a respeito que ele vai para o céu. Não, mas nós queremos, mas os caras não se assentavam. Aí eles foram procuraram e voltaram. Quando voltaram, qual foi a resposta que Eliseu deu? Eu não disse, eu não tinha falado. Por que vocês não deitaram? Por que vocês não se assossegaram? Por que vocês não ficaram quietinhos debaixo do meu comando? São verdades que nós precisamos entender no grupo. E você, como líder, tem que estar prestando atenção nessas coisas. Porque é muito difícil você liderar gente agitada na alma, no espírito. Gente que questiona não por querer aprender, mas por querer questionar. Gente que nem obedeceu o que tem que ser feito e já está dando sugestões novas. É gente que não deitou ainda. É complicado. Por que você tem que tomar cuidado? Primeira parte, receber a pessoa e entender que ela te chama de líder. Segundo, ver se essa pessoa te acalmou. Só depois você começa a dar direção para ela. Porque se você inverter o papel, começar a dar direção para quem não te recebeu como líder, sabe o que vai acontecer? Talvez como aconteceu com Moisés, quando ele se levantou, dizendo assim, por que brigam entre vós? Não sois irmãos? E eles se levantaram dizendo, por acaso, quem te constituiu como juiz entre nós? Quereis nos matar também como matou o egípcio? Você vai ouvir uma dessa na cara, querido, e você pode ser poupado disso. Tem alguém comigo aqui ou não? Por que você vai guiar uma pessoa que nem sequer ela se acalmou no espírito, na alma, para poder te ouvir? Ela é agitada, está sempre atrás só de inovações, está sempre querendo fazer as coisas antes da obediência. Não. Antes de você guiar as pessoas, que é o seu papel como liderança, observe o quanto as pessoas debaixo da sua liderança estão calmas, estão tranquilas, estão quietinhas, estão sossegadas. Líder, não saia guiando as pessoas antes desses dois pontos na sua vida, amém? Você está aqui comigo ou não? Amém. E da mesma forma, quem está em autoridade é porque também está em submissão. Lembra que eu falei no primeiro dia aqui? A sua autoridade nunca vai ser maior do que a sua submissão. Então aquilo que você exige dos seus liderados, no mínimo, tem que ser o que você está semeando para com os seus líderes. Você não pode querer colher onde você não plantou. Você não pode querer colher uma espécie diferente de fruto do que a semente que você plantou. Amém, queridos? Amém. Você está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Amém. Espero que isso esteja edificando a sua vida. Lembra que eu disse, um dos aspectos aqui dos Gideões, nós vamos trabalhar vários conceitos sobre liderança, e depois que a gente tiver assim, mais ou menos ordenado, a gente começa a pegar esses pontos e tratar eles com mais profundidade, com mais detalhes, amém? Mas vamos apenas sedimentar
os princípios para que a gente possa começar a colocar nossa vida como líder e como liderado em ordem. Uma outra verdade para esta noite, no texto de 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7, é que nós, independente da escala que você esteja, ou da hierarquia que você esteja, nós temos que aprender a compartilhar dificuldades. E o que eu tenho percebido é que, geralmente, os times formados para a liderança não preveem os possíveis fracassos. Eles estão preparados para o sucesso, mas não estão preparados para os fracassos. Estão preparados para a vitória, mas parece que não estão preparados para uma possível, aparente derrota. Eles estão preparados para os grandes milagres, mas parece que não estão preparados para as situações frustrantes que podem acontecer. E por causa disso, queridos, tem ficado muita gente pelo caminho. Porque se a sua expectativa for só apresentar medalhas, o que vai acontecer com você quando surgir uma cicatriz? Aliás, eu particularmente tenho sérios problemas com pessoas que só mostram medalhas. Eu tenho sérios problemas com pessoas que eles só contam o lado bom da vida, como se eles fossem a quarta pessoa da Trindade. Como se eles nunca errassem, como se eles nunca falhassem, como se eles nunca tivessem tido uma frustração de fé, como se eles nunca tivessem tido uma inesperada situação. Eu tenho problemas sérios com isso, porque eu sei que é mentira. Eu sei que é um discurso falso, é um estilo de vida mascarado, e que se você for futucar com essa palavra, futucar, só os antigos falam isso, né? Se você for ali futucar, você vai ver que tem muita coisa escondida por trás, e que no fundo, aquela pessoa está escondendo, porque ela não tem uma identidade curada, então ela quer aparecer aquilo que não é. Nós temos que falar para o nosso time, ensinar o nosso time a compartilhar momentos difíceis, como aconteceu com um camarada que estava lá e disse: o machado caiu. Mas tem gente, querido, que prefere ficar só com o pau do machado batendo na árvore, tentando fazer alguma coisa sem o ferro do machado. A árvore está gritando desesperadamente, ai! Mas o camarada não tem coragem de vir e conversar com você. É impressionante. Todos estão vendo que o camarada só está com o pau do machado na mão, só com o cabo do machado na mão, o ferro já caiu há muito tempo, mas ele não tem coragem de vir e compartilhar aquilo que aconteceu, né? Deus, a torcida do Corinthians inteiro sabe, e ele acha que ninguém sabe, e ele continua com o cabo do machado na mão. Ô querido, não é mais fácil seguir o exemplo do cara? Na hora que caiu, ele já gritou de longe: opa, eu estou com um problema aqui, ei, eu estou com uma dificuldade aqui. O inesperado aconteceu, o que nós não gostaríamos que acontecesse, aconteceu. O que nós não oramos para não acontecer, infelizmente aconteceu. E agora? Vamos pôr debaixo do tapete? Vamos esconder só para que não pareçamos humanos, sejamos super crentes? Pensa num espírito errado para a liderança. E geralmente quem transfere esse espírito é o líder. Porque o líder que só mostra medalhas vai criar também liderados que vão ter medo de confessar e de compartilhar os seus próprios medos, os seus próprios fracassos. Paulo, ele não tinha nenhum problema de se orgulhar na sua fraqueza. Paulo não tinha nenhum problema em falar dos seus momentos difíceis da vida. E uma coisa que eu acho interessante, queridos, não interessante para o lado bom, interessante para o lado ruim, é que geralmente essa turma na equipe, ele só vai compartilhar o problema quando aquilo já afetou além dele mesmo e talvez já afetou toda a equipe. E aí o cara vem com a bomba armada, no último segundo para detonar e joga na tua mão, daí explode ele e você junto. Sendo que se ele compartilhasse lá no começo, sendo que lá quando o machado caiu, lá quando o ferro escapou do pau, do cabo, seria muito mais fácil de encontrar solução. E as pessoas, elas geralmente têm aquelas desculpas assim: irmão, por que você não compartilhou?
Por que você não falou que o ferro do machado caiu? Não, porque eu pensei que dava conta do recado. Eu pensei que eu ia resolver a situação. Eu pensei que eu ia reverter o quadro. Mas o que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso? É manter a reputação, querido. Mas muitas vezes, por você tentar manter a reputação, você perde a integridade. Você se torna uma pessoa já não tão confiável. Lógico que é bom um líder ter tanto boa reputação como integridade. Mas há momentos na vida que nós vamos ter que escolher uma das duas. Há momentos na vida em que você vai ter que ficar ou com a reputação ou com a integridade. E eu te faço a pergunta, qual seria a tua escolha? A reputação é o que serve para os homens. A integridade é o que serve para Deus. Eu não sei você, meu querido, mas eu prefiro perder a minha reputação, mas não perder a minha integridade. A Bíblia fala de José, que as suas vestes foram conservadas. A Bíblia fala de Jesus, que as suas vestes não foram rasgadas. Aquilo fala de integridade. A Bíblia fala de Samuel, que se apresentou de uma nação inteira, queridos. Não estou falando diante de um grupo como esse. Estou falando de uma nação inteira e disse, eu quero arguí-los. Por acaso alguém aqui pode me acusar? Por acaso alguém aqui pode erguer a voz contra mim? Dizendo se eu em algum momento aceitei suborno, se em algum momento eu fiz isso ou fiz aquilo outro, e ninguém pôde erguer a voz contra Samuel. Queridos, se há uma coisa que o mundo está carente, se há uma coisa que o mundo está desesperadamente atrás, é de pessoas íntegras. Íntegra não significa perfeito, íntegro não significa pessoa isenta de erros e de falha. Íntegra é uma pessoa que não tem nada para esconder. Por exemplo, eu tenho uma forma, um método de tratar com qualquer um de vocês aqui, qualquer um de vocês. Seja você alguém que está lá comigo no presbitério, ou subindo um pouquinho ainda, alguém que está comigo lá em cima no colegiado, presbitério, né, liderança conjunta na igreja local. Se você errar e falar comigo, eu vou ter um tratamento com você, de amor, de perdão, de carinho. Mas se eu descobrir que você errou e escondeu de mim, e eu tive que descobrir, eu tive que futucar, até achar o problema, amigo, você vai ter que pensar umas 10 vezes se você vai querer continuar debaixo da minha liderança. Sabe por quê? Porque é uma coisa só. É simples. Lembra o texto que diz aqui? O Senhor é o meu pastor. Se uma pessoa errou, falhou, o machado caiu, ele pode comprometer toda a equipe, e o cara não vem falar comigo, o que ele está querendo dizer? Que eu não sou líder do cara, que ele não confia em mim, que ele não acredita na minha misericórdia, que ele não acredita no meu amor, que ele não acredita na minha compaixão, que ele não acredita na minha proteção que eu posso dar ao problema, ao erro que ele cometeu. Então ele vai tentar esconder, e eu fico pensando o seguinte, e se ninguém descobrir? E se o Espírito por alguma razão não revelar? Nós vamos ficar como toda a nação de Israel vendida, a semelhança que foi vendida a Acã, indo para a guerra, sendo que um cara perturbado, escondeu debaixo da sua tenda coisas que não deveria esconder. Não, queridos. Não, está errado isso. Quando o machado cair, clame, caiu o machado. Grite bem alto para o seu líder, caiu o machado. Seja nas finanças, seja no casamento, seja no ministério, na vida de oração, seja em qualquer área da sua vida, caiu o machado. E é impressionante que quando nós nos submetemos, um milagre acontece. 2 améns. Se aquele homem tivesse escondido o erro, ele ia ter que pagar caro de quem lhe havia pego o machado emprestado. Mas por ele ter sido humilde o suficiente, reconhecer a falha, porque a falha foi dele, de não ver a cunha do cabo do machado que havia escapado. Já falei isso aqui semana passada. Se ele não fosse humilde o suficiente, ele ia ter que pagar
mas o milagre veio e cobriu a sua negligência. Deus fez flutuar o ferro e ele pôde devolver para o dono do machado o machado intacto. Aleluia. Você está aqui comigo essa noite, querido? Deus está falando com você aqui essa noite? Então são valores espirituais que você como líder tem que viver em primeiro lugar e transmitir para a tua equipe. E transmitir para aqueles que estão debaixo de você. Porque senão a coisa não funciona. A coisa não acontece. E como compartilhar isso? Aí que é a questão. Aí que é a questão. Você tem que ser, no mínimo, específico e, no mínimo, ser honesto com o que você está falando. Porque tem gente que fala do problema, mas não é específico. E tem gente que fala do problema, mas conta pela metade, não é honesto. Quando o profeta perguntou, onde caiu? Ele foi lá e falou, foi aqui. Foi extremamente específico. O que você fez? Foi isso que eu fiz. Foi aqui que eu errei. Foi neste ponto que as coisas não deram certas. E ele foi extremamente honesto, dizendo, era emprestado. Era emprestado. Deus tem me dado uma graça, e às vezes se torna um martírio para mim. Uma graça que se torna martírio. Por quê? Porque Deus tem me dado um discernimento muito apurado. Deus está conversando com as pessoas, e conforme Ele está falando, Deus fala assim, embromation. Aí a pessoa continua falando, Deus diz, está falando pela metade. Aí a pessoa continua dizendo, Deus está escondendo a motivação. Deus diz, olha, Ele está te levando para um lado, mas no fundo Ele quer que você age para conseguir aquilo lá. Irmãos, eu sofro, porque às vezes são pessoas que eu amo, são pessoas que eu quero o bem, e no fundo eu vejo a maldade no coração das pessoas. E por longo tempo na minha vida, eu confrontei demais essas pessoas. Eu confrontei demais. Eu ainda continuo confrontando, mas estou mais maduro, depois de 25 anos. Porque quando você confronta, antes de vir o espírito de arrependimento sobre a pessoa vai negar e vai acusar você, que você é duro com ela, que você não entende ela, que você não revela ela, que você não atende às necessidades dela. Sabe o que eu tenho feito hoje em dia? Eu levo isso para debaixo do meu joelho, falo, Deus, o Senhor me mostrou aquilo lá. Eu quero espírito de arrependimento sobre aquela pessoa. Eu quero que o Senhor venha com sonhos, com visões, com percepções, com profecias, com palavra de púlpito, com qualquer tipo de coisa que possa acontecer, que venha compungir o coração daquela pessoa, para que ela entenda o quanto ela está errada por dentro. Então nós precisamos parar para pensar sobre isso. O quanto nós estamos sendo específicos na nossa abordagem, de falar as possíveis situações difíceis que estamos enfrentando, e o quanto também estamos sendo honestos, para não tomarmos sobre nós o espírito da sunamita. Está tudo bem? O que ela disse? Sim, está tudo bem. Mas eu pergunto, estava? Estava? O que ela tinha dentro de casa? Um defunto. Um defunto. Do que adianta, querido, você só querer mostrar medalhas quando você tem um defunto dentro de casa? Do que adianta você só querer mostrar resultados quando você tem sérios problemas que poderão destruir você, sua equipe? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Amém? Amém. E por fim, por essa noite, nós precisamos também, queridos, não apenas compartilhar, como eu já disse, torno a dizer agora, vamos explorar um pouquinho nesse assunto, é estar preparados para o inesperado. Quem aqui planeja o não planejado? Quem aqui conta com o dia mau para o seu time? Quem aqui que no dia da sua organização, no seu plano SMART, nos seus alvos, nos seus objetivos, põe lá os possíveis obstáculos que você vai enfrentar na vida? Eu descobri uma coisa, crente pentecostal,
acha que é falta de fé isso, sabia? Está amarrado, meu irmão. Olha a palavra de peso aí. Que isso? Machado não pode cair jamais. Mas, queridos, por nós não estarmos preparados, geralmente quando vem os problemas, a frustração é tão grande que você não tem mais força para continuar caminhando. E geralmente os sentimentos são assim: Deus me abandonou, Deus não me ouviu, Deus não esteve comigo. Mas imagina se Sadraque, Mesaque e Abdenego tivessem sentimento. Eles não teriam experimentado o quarto homem na fornalha. Mas como eles estavam preparados até para o pior, dizendo: olha, sobre essa questão que você nos indaga, rei, se ele vai nos livrar ou não, não compete a nós explicarmos. Uma questão compete a nós. Nós não vamos nos dobrar, nós não vamos adorar. E se ele quiser nos livrar, muito bem. E se ele não nos quiser nos livrar, também está muito bem. Aleluia. Homens como Paulo dizendo que estavam sentenciados à morte, eram como ovelhas que já estavam mortas em si mesmos, já tinham a sentença de morte. Paulo dizia que o morrer para ele era lucro. Tem gente, querido, que não pode levar um pisão no pé, porque acha que Deus está abandonando ele, ou abandonou. Tem gente que não pode ter um confronto com o inferno, que já acha que ele já está sem fé. Tem gente que não pode sofrer uma revidação, seja de homens, seja do inferno, seja de qualquer coisa, que ele já acha que está acabado toda a batalha. Não, meu irmão, no meio da nossa peleja, no meio da nossa luta, em querer alcançar a visão, aquilo que está diante de nós, no exercício da nossa missão, nós podemos às vezes ficar perplexos, nós podemos ficar abatidos, nós podemos passar por momentos difíceis na vida, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra. Você tem que ter esse sentimento. Eu posso ter sofrido numa batalha, mas eu não perdi a guerra. Sabe, isso revela o quê? Falta de resiliência. Tem gente que só sabe funcionar quando as coisas estão bem. Tem gente que só sabe funcionar quando o vento é favorável. Tem gente que só sabe funcionar quando o ambiente não é hostil. Mas líderes de fato são aqueles que cavam um poço no deserto. Como cavar poço no deserto? Você está doido, pastor? No deserto não tem água. Ainda que eu cave a 20 metros não tem água. Ainda que eu cave a 50 metros não tem água. Ainda que eu cave a 100 metros não tem água. Mas eu sou um líder resiliente. Eu não estou cavando esperando água de baixo. Eu estou esperando água que vem de cima. Aleluia! Eu estou esperando que Deus intervenha na situação árida da minha vida. Ainda que eu passe pelo vale de Baca, eu vou me apresentar ao Senhor lá em Jerusalém. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estou vendo uma mesa lá na minha frente, diante de mim, com um cálice transbordando, e certamente os meus inimigos vão se assentar lá e vão ver esse cálice transbordar. Aleluia! Agora, se você não estiver preparado para esse dia difícil, na primeira dificuldade você recua. Será que foi por acaso que Deus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele? Será que é por acaso que a Bíblia fala da estátua de sal? Qual foi o motivo da mulher de Ló se tornar uma estátua de sal? Ela olhou para trás. Será que é por acaso que está escrito em Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem? Será que é por acaso que está escrito em Apocalipse: aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim? Porque tem gente que para no meio do caminho. Tem gente que termina antes de acabar. O que é isso? Ele desiste antes de completar a obra. Tem gente que não é perseverante, e a Bíblia fala que a perseverança tem a sua obra completa.
tem a sua obra completa. Eu tenho visto muito isso, queridos. Eu tenho observado muito isso. As pessoas na nossa geração são pessoas sem resistência espiritual. São pessoas sem resistência moral. São pessoas sem resiliência. E eles não conseguem permanecer focados quando as coisas não estão como planejado. É fácil? Pô, lógico que não. É alegre quando as coisas não estão como gostaríamos que estivessem? Lógico que não. Lógico que não. Mas lembra que eu estou falando desde a primeira mensagem dessa série. A Bíblia fala que Jesus suportou o que suportou pela glória que lhe estava proposta. Olha para o lado, ou olha para quem você achar mais bonito, mais ungido hoje, e diga assim para ele: você sabe o que faz você desistir? Quem você valoriza? Se você valorizar mais a visão, nada faz você recuar. Mas se você valorizar mais as dificuldades, você vai desistir. Tudo é uma questão a quem você está valorizando. Lembra o que eu disse? A sua visão é algo tão maior do que você mesmo. A sua visão é algo tão maior do que a sua própria vida, que se for necessário você morre por ela. Eu não estou dizendo que você, querido, não vai passar por momentos de medo. O próprio Senhor Jesus passou por isso. Ele clamou por causa disso: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Só que a oração dele não parou por aí. O que ele disse? Portanto, no entanto, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se não tem como, eu vou seguir adiante. Nós somos humanos. Todos nós aqui passamos por momentos difíceis na vida. Todos nós passamos por momentos amedrontadores. Mas o que vai fazer de você um vitorioso no sentido factível, não apenas posicional, é a forma como você lida com os momentos difíceis da vida. Como você lida com os momentos que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar. Mas eu concluo dizendo, quando você passa por esses momentos, de forma correta, você não vai só construir uma casa, porque era natural isso, né? Vamos descer ao Jordão, vamos cortar madeira, cada um de nós corte uma viga, vamos construir a casa. Agora, na construção desta casa, que eu chamei de visão na primeira mensagem, agora eles tinham um testemunho. Todas as vezes que eles olharam para aquela casa, um comentou com o outro, falou assim: uau, quando nós estávamos construindo essa casa, nós vencemos as forças naturais da vida, a lei da gravidade foi quebrada, o impossível aconteceu. Aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou falando, querida? O mais gostoso de você ser perseverante, de você lutar até o fim, não é só o que você construiu, são as experiências que você tem com isso, que você vai poder contar, que você vai poder dizer, que você vai poder transferir, que as gerações poderão se gloriar em Deus, como nós estamos nos gloriando hoje aqui. Irmãos, foi vencida a lei da gravidade, foi vencida pela fé, por obediência a princípios, por valorização ao que tem que ser valorizado. As suas experiências vêm nesse seu estado de permanecer, nesse seu estado de estar firme, nesse seu estado de não recuar, nesse seu estado
capacitado de dizer ao diabo: você pode vir quente, mas eu estou fervendo, aleluia, aleluia. Você pode vir contra mim por um caminho, mas certo é que por 7 você vai ter que bater em retirada. Não importa se você é grande, quanto maior é você, também maior vai ser o tombo. É uma questão interna, querido. É algo que te pega por dentro. Que esses valores estejam bem firmados no seu coração. Bem firmes. Crie um ambiente de aceitação para a sua liderança. Deixe os seus líderes governarem você confortavelmente, alegremente, não gemendo. Meu querido, aprenda a compartilhar, não só sucesso, não só medalhas. Aprenda a compartilhar, aprenda a expor as suas dificuldades. Porque acredite você ou não, enquanto você estiver vivo, você vai passar por tentações. Aprenda você a lidar com momentos inesperados. Aprenda você a lidar com momentos difíceis da vida. Porque quando você permanece firme, você vai ver a intervenção de Deus de forma sobrenatural. Amém? Quantos receberam de Deus aqui essa noite? Amém. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, eu compartilhei de todo o meu coração essa palavra, essa liderança. Senhor, eu estou vendo aqui líderes multiplicadores. Eu estou vendo homens aqui coordenando equipes de sucesso. Eu estou vendo gente aqui, Deus, se multiplicando de uma forma tão extraordinária, que a tua igreja vai expandir para o norte, para o sul, para o leste e oeste dessa cidade, que esta igreja local, Senhor, vai ser forte, vai proteger essa cidade, que essa liderança vai ser uma voz, não um eco, que essa liderança vai ser luz e não sombra, que essa liderança vai galgar degraus, Senhor, altíssimos na tua presença. E eu oro, Deus, para que essas verdades não sejam apenas verdades ouvidas, mas sejam verdades absorvidas, verdades corporificadas, verdades, ó Deus, que sejam verdades para eles, em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, Senhor, com a unção da aceleração, como o Senhor tem profetizado aqui, que eles acelerem o seu crescimento, os seus resultados, a sua vida no Senhor e por meio do Senhor, em nome de Jesus, eu os abençoo. Quem recebe, diga amém.